Deixa eu te fazer uma pergunta em voz alta que pouca gente faz. Afinal de contas, mãe tem vida? E aqui eu não tô falando de sobreviver, gente. Eu tô falando de vida mesmo. De ter vontade própria, de sair sem culpa, de ter hobbies, saber o que gosta e o que não gosta. Não só aquela coisa de mãe, que é viver integral pro filho, entende? Porque dependendo pra quem pergunta, tem duas respostas diferentes. E é esse o ponto que eu quero conversar com vocês hoje. Mas assim, sem julgamento, sem tentar impor uma resposta como certa. E eu tô até de pijama, porque essa é uma conversa de amiga pra amiga na nossa noite de pijamas. Então vem comigo. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. A maternidade às vezes pode ser um pouco solitária. E quando a gente encontra alguém pra compartilhar ela, fica mais leve. Então, toca a vinheta. Agora que você já se inscreveu no canal para não perder nenhum vídeo, eu quero conversar com você sobre esse tema. Você já percebeu que parece que existe dois tipos de mãe? A mãe que vive 100% pro filho, que acorda de manhã e a primeira coisa que ela faz e a última coisa que ela faz no dia é o filho. Desde cuidados, pensamentos, ações, a vida dela passa a ser filho, casa e algumas vezes trabalho, mas na maioria das vezes filho e casa. O que não tá errado. Se a pessoa se sente bem assim, é o que importa. Mas o que eu quero trazer hoje é outro tipo de mãe, que é aquela mãe que faz tudo isso quase sempre, mas no fundo sente a culpa por sentir falta da ausência da vida que ela tinha antes. Aquela vida mais leve, sem tanta responsabilidade, sem tanta pressão, sabe? Aquela mãe que já viveu a vida antes da maternidade, de treinar sem tempo, de trabalhar sem culpa, sem medo de estar acontecendo algo com o filho na creche, ou coisas assim, sabe? E ela sente falta às vezes de poder relaxar, descansar a mente, de simplesmente entender que ela é alguém além da maternidade e não sentir culpa por querer isso, como se não sentir culpa por dividir-se em dois mundos, sabe? Sabe, isso acontece com muitas mães e com muita mais frequência do que a gente imagina. E, gente, isso é estudado, é comprovado cientificamente, que se chama perda de identidade materna. E isso é tão simples para ter um nome assim um pouco mais complexo. Isso acontece quando a maternidade consome tanto espaço na vida da mulher que não resta espaço com a vida esposa, com a vida trabalhadora, sabe? E isso não acontece de vez, não acontece a partir do nascimento do seu filho. Isso acontece se não cuidado, se não visto de pouquinho em pouquinho. É nas pequenas coisas que se somam e viram um problema. Que é quando você deixa de fazer seus hobbies por não ter tempo. Quando você deixa de ver uma amiga querida por também não ter tempo. Quando você quer fazer algo que você gosta, como um autocuidado básico de uma skincare, um banho premium. Escutar uma música que você gosta tomando um café, vendo uma chuva. Coisas simples que você deixa de fazer porque você tem outras demandas maiores, mais urgentes, que é dar banho, filho, cuidar da comida, ver se não tá passando frio, e ver se a criança caiu, e ver se a criança não tá brincando, e ver se a criança não pegou o gato, e ver se a criança não tá comendo a ração do gato. A cabeça da mãe gira assim. E quando ela percebe, é triste. Quando a gente se olha no espelho e olha para aquela mulher e pensa, afinal de contas, quem é você? Entende que o problema é bem mais embaixo. Não vou mentir pra vocês que eu não passei por isso, porque é uma luta constante. A minha filha hoje tem 1 ano e 1 mês. Com 10 meses eu falei pro meu marido assim, olha, eu preciso mudar algumas ações, porque eu sei que no estado que eu cheguei, estou beirando quase uma depressão pós-parto. Porque eu já não me reconheço mais. Eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei mais o que me faz bem. Eu não tenho mais nenhum hobby. A minha vida passa a ser, desde que a Marielice acorda até a hora que a Marielice dorme, ela inteiramente. E isso é muito cansativo, gente. E outro baque pra mim foi quando uma vez uma amiga minha veio nos visitar e ela perguntou assim, e como é que tu tá? E eu falei, ai, a gente tá bem. Marielice tá comendo melhor agora, eu acho que a questão da PLV deu uma estabilizada, a gente faz um tempo que consegue dormir um pouquinho melhor. E ela escutou tudo e no final me perguntou de novo, mas como é que tu tá? E eu fiquei assim, cara, eu não sei, porque a nossa vida passa a ser quase
que 100% os nossos filhos. E a gente dividir nós, pessoas, dos nossos filhos como pessoas diferentes, às vezes passa a ser até difícil, porque parece que o que o nosso filho sente, a gente sente, e o que a gente sente, o nosso filho sente também. A necessidade dos nossos filhos sempre vão ser maiores que as nossas. Eu não digo que isso está errado, porque isso acaba sendo até que instintivo, assim, mas isso passa a ser cansativo quando sempre prevalece o outro, sabe? E nessa jornada de redescobrir quem eu era como mulher, eu me fiz uma pergunta que mudou todo o jogo. E se o problema não for a maternidade em si, mas sim a maneira que nos ensinam sobre a maternidade. Porque desde que eu descobri que eu ia ser mãe, eu escutava tanta coisa sobre a maternidade certa, a maternidade ideal, que é aquela doação, que é aquela entrega, que é aquela coisa assim de a sua vida passar a ser seu filho. Escutei diversas pessoas falar que a partir que o nosso filho nasce, a gente passa a ser a mãe da Maria Alice, não mais a Franciele, que as pessoas me chamariam somente a mãezinha da Maria Alice. E eu fui internalizando isso em mim, que a partir do nascimento da Maria Alice, eu seria apenas a mãe da Maria Alice, e não a Franciele como mulher, como esposa, como trabalhadora, como empresária, enfim, todo o embolo, sabe? E demorou muito tempo para eu entender que mãe da Maria Alice é uma das partes da minha identidade, é uma das partes de quem eu sou, não um todo. E deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém te conta, mas eu vou te contar. Mãe que some totalmente não se torna uma boa mãe. Ela se torna uma mãe vazia, porque a gente dá tanto de si que não sobra nada. E quem não tem nada não pode dar nada também. A gente às vezes cansa tanto e chega num estado tão estressante que a gente acaba não conseguindo ter tempo de qualidade com os nossos filhos. A gente entra num automático, num looping de estar sempre fazendo e esquece de parar, de pausar, de pensar, opa, a vida não é só sobre fazer, mas também sobre estar presente. Às vezes eu posso, pelo menos 1 hora do meu dia, passear, pegar o carrinho, ver um sol, ver gente e tomar um café com uma amiga. Não quer ver gente, não tem problema, faz um hobby, começa a caminhar, começa a correr e se preferir até sozinha, para você ter esse momento seu. Deixa o seu filho com alguém, sua mãe, seu marido, sua amiga, alguém de confiança, com certeza, né? E vai correr, vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai fazer uma academia, algo por você, porque eu quero melhorar minha saúde, porque eu quero melhorar meu mental. É esse o ponto, entendeu? Fazer algo por você, porque você merece. Então, a pergunta que a gente se fez no início, mãe, tem vida? Depende o que é vida pra você. Se a vida for viver no automático, na correria, na pressa, de nem pensar, nem se escutar, nem se enxergar, toda mãe tem. Agora, se é uma vida que a mulher busca conhecimento, busca saber o que faz ela rir, busca saber o que ela gosta, busca ela saber o que ela não gosta, principalmente, fazer um hobby, se sentir bem, algo que move ela, um sonho, uma ambição, algo fora da maternidade, não é toda mãe que tem. Muitas, como eu, lutam todo dia por isso. Algo que se identifique, além de mãe, como mulher também, como sonhadora. E isso tudo não é sobre abandonar o seu filho. Pelo contrário, é você se reencontrar, buscar um tempo das 24 horas do seu dia para você, exclusivamente você. É o momento que você vai se dedicar para ti. E isso vai ser importante para o seu filho. Quando você for ter o tempo com ele, vai ser muito mais prazeroso, porque não vai ter uma culpa ou uma pressão de que você não existe, entende? Você vai ter o que doar, você vai ter o que dar para ele quando você tem para si. E é entender que pode coexistir essas duas mulheres dentro de você. A mulher mãe, mas também a mulher que busca se reencontrar, que busca entender de si. Então deixa nos comentários pra mim qual é a sua opinião sobre isso. Se você é a mãe que se sente completa assim, ou se você é a mãe que sente que falta um pouco mais, que gostaria de se encontrar mais. Lembrando que não tem resposta correta. Eu só quero realmente escutar um pouquinho de vocês. Agradeço muito por você ter ficado até o final do vídeo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você ou te confortado um pouco de alguma maneira. Um beijo.
Fica com Deus e até a próxima.